que recebeu uma proposta de emprego aqui na região. Eu não conhecia o Juazeiro do Norte quando a gente veio para cá. E um ano após a gente conhecer Juazeiro, a gente se mudou para aqui. Estavam abrindo o shopping, a gente chegou aqui em outubro, em novembro abriu o shopping, e não tinha uma farmácia de manipulação na região. E aí eu também trabalhava na área de análise clínica e manipulação hospitalar. E como não tinha ninguém na região na manipulação, eu resolvi colocar a primeira manipulação. Foi muita dificuldade, mas eu consegui, estou aqui. Vou fazer 14 anos, agora dia 5 de julho. Antes da farmácia, a senhora prestou serviço em algum hospital? A senhora praticou outras atividades? Pratiquei sim. Antes da farmácia, eu trabalhei na Prefeitura de Barbalha, na Vigilância Sanitária e no Laboratório de Análise Clínica da Prefeitura, e depois montei a primeira farmácia de plantas medicinais em Barbalha, que era a Farmácia Viva. Uma farmácia que era da Prefeitura, mas era junto com a Universidade Federal de Pernambuco. Nós tínhamos um trabalho com o Dr. Abel Matos, que era um professor maravilhoso. Ele morreu há 2 anos atrás, com 50 anos de farmacêutico, e eu iniciei meu trabalho com fitoterapia com ele. Por isso que eu montei esse projeto depois com a Zaida Lacô, porque as plantas medicinais é um trabalho muito interessante. Eu trabalhei também na Rádio Padre, colaborei na Rádio Padre Cícero 4 anos com o projeto As Nossas Raízes, falando sobre plantas medicinais, valorizando os raizeiros daqui da região e tentando dar uma orientação farmacêutica. Não dizer que eu sou a sabedora de tudo, mas eu sou uma simples farmacêutica que tento colaborar com eles, que eu acho que eles têm a sabedoria popular, é muito interessante, e a gente tem muito que aprender com nossos raizeiros. Eu fui criada tomando remédio do mato, não tinha médico naquela época. Então, assim, eu valorizo muito esse lado simples, esse lado humano, esse lado caseiro. Agora, a gente só tem que tentar dar uma orientação por conta dos efeitos colaterais das plantas medicinais. Doutora Lindau, muitas vezes o ouvinte pergunta: Aloysio, o que é um farmacêutico? Doutora, a senhora poderia falar um pouco sobre sua formação? O que é um farmacêutico e quais as áreas de atuação do farmacêutico? Pronto. É bem interessante essa pergunta. Por quê? Porque aqui na região agora tem 2 cursos de farmácia. E às vezes as pessoas pensam que o farmacêutico é um balconista da farmácia. E tem essa ideia muito sem saber qual a função que ele está. Muito insensível. Exatamente. Então, antigamente, nós não tínhamos farmacêuticos formados pelas universidades. Quando começou a profissão farmacêutica, existiam os farmacêuticos práticos. Era aqueles donos de farmácia que aprendiam com o pai e ficavam passando medicamento naquelas cidades que não tinham nem médico. Mas a formação farmacêutica é o quê? Ele faz farmácia e ele tem várias especializações. Dentro do curso de farmácia, você pode fazer bioquímica, que é a parte de análise clínica, exame laboratorial, que o paciente faz exame de sangue, de fezes, de urina, tudo é feito pelo farmacêutico. Além de outra especialidade, farmácia hospitalar, que ele atua na área de farmácia hospitalar, na dispensação desse medicamento, fracionamento do medicamento, a separação desse medicamento para mandar para o paciente ser atendido. Então, o farmacêutico atua nessa área e na parte de infecção hospitalar do hospital, para que não haja padronização de medicamento e não haja tanta infecção hospitalar. Para cada médico não pedir um medicamento diferente e um antibiótico diferente, e existe essa padronização, que é feito com equipe, que é o farmacêutico, o médico, a nutricionista, a enfermeira, todo mundo entra na equipe de infecção hospitalar. Nós também atuamos na parte de toxicologia de alimentos, que muita gente não sabe que o farmacêutico atua nessa área, mas a gente atua nas indústrias de alimentos, de enlatados, toda essa parte de enlatados de medicamentos, de alimentos. Também nós atuamos podemos ser farmacêutico da Polícia Federal, naquela parte de autópsia de cadáver, na toxicologia, certo? Então, o que é que acontece? Lá, o farmacêutico, quando um paciente morre de overdose de cocaína, as vísceras vão para o laboratório, o farmacêutico examina aquelas vísceras e sabe qual é a droga que ele morreu e qual a quantidade que ele morreu daquela droga. Então, nós atuamos em várias áreas. Além de farmácia de manipulação, que você tem que ter um título de especialista
trabalhar na área, que nós fazemos medicamento manipulado para aquele paciente com a postura... É totalmente individual. Totalmente individual. Isso é obrigatório pela Anvisa ter o nome do paciente, como tomar o medicamento, que é a posologia, a data de fabricação, de validade, o nome do médico e o nome da farmácia e do responsável técnico pelo medicamento. O nome do farmacêutico e do Conselho Regional de Farmácia. Além disso, trabalhamos na indústria de medicamento, fazendo medicamento, e na indústria de cosméticos. Então, a área é muito ampla. Tem muito farmacêutico que está, graças a Deus, tem duas faculdades agora aqui. Eu estou precisando de farmacêutico e não tenho um farmacêutico formado na região. A senhora já está encontrando um tempinho para ser professora por lá, ou não tem tempo? Não, me chamaram para ir para a FJN e insistiram para que eu fosse, mas eu não peguei a cadeira porque eu não tentei. Então, minha dedicação à empresa, eu tenho 2 filhos, então é muita coisa para eu resolver sozinha. Dou aula ainda como professora convidada na Faculdade de Medicina de Barbalha, fui quarta-feira mesmo, eu dei aula lá, mas eu não tenho, assim, eu não quero nada efetivo, porque eu não tenho tempo mais. Então, não adianta, eu gostaria mais de ajudar. Então, eu gosto muito de trabalho social, de trabalho da saída lá. A senhora é muito humana, a gente sabe disso. Então, às vezes, se você pega muita coisa, gente, você não dá conta. Eu tento dar conta de tudo, mas às vezes não dá. Então, eu prefiro não assumir uma responsabilidade. Agora mesmo teve um evento na FJN, participei, fui representando a manipulação, fui a semana das profissões lá na FJN, e a gente passou 3 dias lá falando da profissão farmacêutica, falando da manipulação. Eu estou lá aberta para isso, mas não dá para eu assumir um compromisso de aula, porque não tenho tempo. Doutora Lindaura, a senhora é pioneira tanto no Cariri como principalmente em Juazeiro. A primeira farmácia de manipulação criada no Cariri e em Juazeiro foi justamente a Flor de Juá. O que fala a esse respeito, doutor? Eu quero dizer um pouco. Realmente a senhora, como é que partiu isso, essa ideia da senhora colocar essa farmácia na região? Olha, principalmente quando eu cheguei aqui na região, não existia ainda medicamento genérico. E os pacientes aqui, principalmente o medicamento da hipertensão arterial, que é um medicamento de uso contínuo, era muito caro. Então, o lado de eu montar uma farmácia foi para direcionar para a população mais simples. A minha ideia não era... Ajudar o carente. Ajudar o carente. A minha ideia não era ganhar dinheiro com isso. Qualquer profissão você ganha dinheiro quando você faz com amor. Então, ganhar dinheiro é uma consequência do nosso trabalho. Agora, você fazer o que gosta, fazer com amor. E, olha, até hoje eu tenho o meu primeiro paciente da farmácia Flor de Juá. Por coincidência, é o nome do meu pai, seu Benedito. Todo ano eu vou buscar ele em casa e ele parte... 12 anos. Vai 13, vai ter 14 agora. 14 anos. Todo ano eu vou na casa dele, pegar ele para ele partir do nosso bolo da Flor de Juá, seu Benedito. É um paciente, assim, que eu tenho o maior carinho com ele. Então, às vezes ele está debilitado e aí eu vou lá, não, seu Benedito, não dá para o senhor ir partir o bolo, eu vou lá buscar ele na casa dele. É um paciente já idoso, ele tem uma deficiência visual do olho, mas eu tenho um carinho todo especial por ele, porque eu faço minha farmácia com muito carinho, com muito amor. Eu gosto muito da minha profissão. Quando você gosta do que faz, não tem barreira. Todas as barreiras já a gente sai quebrando. Doutora, a senhora como pioneira, primeira farmácia de manipulação em Juazeiro e na região do Cariri, quais as principais dificuldades encontradas no meio médico? Como é que a senhora conseguiu sensibilizar a classe médica a prescrever, no caso, para a senhora manipular a medicação? Realmente a senhora teve dificuldade, mas como a senhora conseguiu? Olha, foi com o tempo? Eu consegui, principalmente, com muita insistência e muita responsabilidade, levando o trabalho científico para esse médico, mostrando como era o trabalho, tentando levar o médico para conhecer a farmácia, para ver meu controle de qualidade, para ele ver que o paciente dele, ele ia ter um medicamento de qualidade com menor custo. Então, com isso, os médicos foram vendo minha seriedade
e começaram a prescrever. Hoje nós temos todos os médicos da região, hoje já prescrevem medicamento manipulado. Não é uma área específica. Eu trabalho com medicamento controlado, antibiótico, hormônio, todas as especialidades médicas e de dentista também trabalham com a gente. Até nós estamos trabalhando muito também com veterinário, porque às vezes eles não têm uma dosagem para um cão, que tem um pequeno porte, ou um gatinho, ou uma dosagem que ele quer, uma dosagem específica, é o mesmo medicamento que é de humano, pode ser feito para o cão, para o animal. E hoje eu estou fazendo muito medicamento manipulado também para o animal. Então, assim, eu acho que tudo que você faz com seriedade e responsabilidade, você consegue fazer um trabalho bem feito. Eu tenho uma aprovação da Anvisa, trabalho com seriedade, sou uma farmacêutica técnica que gosto do que faço e faço reciclagem direta. Não tem segredo, gente. Se você souber trabalhar, qualquer área você se destaca. Então, a minha equipe é muito boa, eu tenho uma equipe colaboradora maravilhosa, tenho uma futura farmacêutica que está na primeira turma da LJN, que eu incentivei a fazer farmácia, e se Deus quiser, ela vai ser minha substituta na Flantuar, que é a Ana. Vamos a um pequeno intervalo, não mude de estação, nós voltamos já com esse nosso bate-papo tão bom e hoje com uma pessoa tão preparada que vocês estão aprendendo.